amigos queridos. No alvorecer de mais um dia, buscamos a presença de Jesus em nossas vidas, sentindo o seu olhar misericordioso estendido à humanidade da terra, clareando as sombras densas dos pesadelos íntimos que arrastamos nesta oportunidade, e que na soma dessas vibrações Jesus possa trazer aos nossos corações a esperança de dias melhores para todos nós. Que estes tarefeiros incansáveis do seu amor nesta hora se aproximem de nós para derramarem as intuições sábias, os pensamentos lúcidos, os sentimentos de amorosidade de que tanto somos necessitados, Senhor. Iniciamos esta manhã refletindo sobre verdades de vida eterna. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos do vosso amor, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. É o capítulo que vai nos ensinar a reconciliação com os nossos desafetos. Reconciliar-se com os adversários. Aqueles de nós que temos mágoas e ressentimentos, ou seja, a ausência do perdão, está necessariamente num quadro de auto-obsessão e de obsessão em decorrência disso. O Evangelho diz assim: quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, enquanto não estiveres completamente ajustado às leis de Deus. Então, essa é a temática de todo o capítulo, principalmente desse item, que se resolvido em nós, quando resolvido em nós, estaremos libertos de um processo de escravização do nosso pensamento no mal que há em nós. Porque nós estamos subjugados pelo mal que ainda habita em nós. Essa é a dificuldade do perdão. Porque quando esse perdão, ou seja, o que é o perdão que não seja limpar, como dissemos ontem, os inimigos ocultos que trago comigo, se eu não limpar os inimigos ocultos que eu trago comigo, não estabelecerei a concórdia, a reconciliação e, por certo, o perdão. Essa é uma dinâmica, assim, interessante da gente perceber, né? Que o perdão não é um ato externo de eu desculpar alguém de um possível desentendimento, porque isso nós já fazemos. Mas o perdão é tirar o enquistamento do mal que ainda vibra em mim. E é por isso que esse mal me impede de libertar o outro dos meus pensamentos, muitas vezes de tramas vingativas. Porque todas as vezes que há mágoas e melindres, eu estou estabelecendo um diálogo interno, dia e noite, com a pessoa que é objeto da minha inimizade. E quando nós percebermos verdadeiramente como o nosso pensamento funciona, nesses embates, vamos dizer assim, internos, eu penso o que vou dizer para você, eu digo para mim o que você diria para mim, não é? E nós formamos uma cena viva. Essa cena, ela tem uma intensidade vibratória.
E esta cena com intensidade vibratória do diálogo da vingança é que se estabelece a dificuldade de perdoar. Então, assim, o Evangelho é muito profundo, né, amigos? Então, ele está mostrando uma ação saneadora em nós, em primeira instância, para que essa ação saneadora em nós possa gerar relacionamentos mais saudáveis no ponto de vista daqueles que se sentiram magoados. Então, quando coloca-se aqui uma velocidade, em que tempo eu preciso me reconciliar? Esse tempo é depressa. Vejam que os amigos espirituais, em nome de Jesus, não disseram no seu tempo, no seu ritmo, quando achar que deva. Eles não disseram isso, disseram, recomenda que seja depressa. Essa pressa é no tempo de uma existência. Enquanto eu estou a caminho com outro, eu estou quando? Nesta existência. Esse é o tempo que eu preciso. E olha, quando passamos a infância, leva um tempo, ficamos desavisados disso. Quando estamos na juventude, estamos cheios de poder e ilusões e projetos e esquecemos disso. Quando chega a maturidade, o nosso tempo físico é apertado. Para quê? Para que eu não saia dessa existência carregando isso. Não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras, porque nós temos feito uma suave distinção entre adversário e inimigo, porque eu posso contrair um adversário que é um opositor, que não concorda com a minha forma de ser, com o que eu penso, o que eu vivo, e se transformar muitas vezes num grande adversário, que vão gerar mágoas porque o mal está em mim. Mas os inimigos são aqueles que o Evangelho mostra que atravessaram o túmulo conosco. Fomos e voltamos, encarnações num processo longo de encrudecimento desse tormento que nós criamos para nós. Esses diálogos internos, a gente vai falar bastante disso amanhã talvez, sobre auto-obsessão. Esses diálogos internos de revide, de vingança, eu não mereço porque você fez isso comigo, você há de ver, vai sofrer o que eu me fez sofrer, e todos os pensamentos que nos são característicos, estabelecem um processo de auto-obsessão. Eu me obsedio, né? Então, a gente vai trazer do Emmanuel, desse Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, orai pelos que vos perseguem. Nós já temos alguns dias falado um pouco dos hábitos espirituais como sendo recursos, né? Recursos para a gente sair dessas sombras que a gente entra. O conselho de Jesus, no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, não se baseia tão somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Vai mais além. Fundamenta-se no princípio justo das correspondências, reciprocidade, sintonia, né? A questão é de sintonia. O ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. O perseguidor encarcera-se no abismo das inquietações. O criminoso, onde estiver, é prisioneiro da consciência. A consciência é aquele fluxo divino que sinaliza para nós que algo está dissociado da verdade. E isso causa para nós um incômodo muito grande. E como que a consciência, eu sei que a consciência está me avisando de que eu estou armazenando essas loucuras da inimizade quando eu entro no remorso. Então diz assim Emmanuel, o perseguidor
encarcera-se no abismo das inquietações, aflições, ansiedades, medos infundados. O criminoso, onde estiver, é prisioneiro da consciência pelo remorso. Então, transformado em sentinela vigilante, o caluniador envolve-se na peçonha dos próprios atos. Emitem pensamentos destruidores, como o pântano, os elementos mortíferos. Essa é a criação mental, né, da inimizade. O quanto esses sintomas, chamados aflições terrenas, estão presentes no nosso dia a dia. E sequer a gente aventa a possibilidade de que eu estou no abismo das inquietações, que eu estou no remorso, que eu estou no medo, que eu estou enredado nessa trama. A gente não aventa a possibilidade que é por inimizades. Quem eu deixei de amar neste dia? Quem eu ofendi? Quem eu magoei? Mesmo que intencionalmente ou não intencionalmente? Quem eu magoei? Porque o mal que eu sinto hoje é o mal que eu fiz a alguém. Isso é uma lei. O mal-estar que eu vivo é o mal-estar que eu provoco. E provocando esse mal no outro, ele habita em mim. E nós ficamos vivendo em pântanos, lodaçais, mergulhados vibratoriamente nos pântanos. E muitas vezes nós achamos que são desencarnados que nos fazem sofrer. Isso até pode ocorrer quando estamos a serviço de Jesus. Não estando a serviço de Jesus, é o mal que provocamos no outro, é o mal que sentimos em nós. Então, na lei das trocas, que rege todos os fenômenos da vida, os semelhantes atraem-se uns aos outros. Odiar aos que odeiam, retribuir o mal com o mal, seria abrir portas em nós mesmos à selvageria dos que nos convocam às suas furnas de trevas. Mesmo os espíritos muito primitivos, na categoria do que poderíamos chamar de selvagens, nem agiam no mal intencional, agiam defensivamente sobre o agressor. Então estavam mais próximos de cumprir a lei como os nossos irmãos animais o cumprem, pelos instintos de defesa. Mas o ser humano, no atual momento evolutivo do planeta, este mal é intencional, é voluntário, é prazeroso. Triste, né? E nós estamos falando como Emmanuel vê: orai pelos que vos perseguem. Alimentemos a chama benéfica que indique o caminho santo do bem. Mas evitemos o incêndio devastador que aniquila as possibilidades da vida. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. É um exercício que vale a pena a gente experimentar. Diante da labareda do desatino do outro, nós envolvermos com o bálsamo de uma prece. E vamos sentir se a força desta prece realmente pacifica o outro. Então, contra a labareda criminosa do mal, o outro está em chamas, fervendo, né? Façamos chover os pensamentos calmantes do bem. É um grande exercício. É um exercício que, se nós fizermos muitas vezes, pode se tornar uma aquisição. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, acendei a luz dos pensamentos nobres no círculo de sombras, dos que vos tentam confundir, certos de que a maldade é o inferno dos maus e que,
Cada espírito carrega na vida o abismo tenebroso ou a montanha de luz dentro de si. Porque o estado pacificado do espírito é íntimo, né? Então, será que nós estamos trazendo em nós a maldade, que é o inferno dos maus, né? Ou a montanha de luz dentro de nós? Então, orar, Emmanuel, né, pelos que vos perseguem, não é apenas fazer uma prece. Ela é válida, mas nós temos que fazer essa prece saneando em nós para limpar o nosso mundo íntimo e beneficiar aqueles que estão conosco. Amigos, esse tema do perdão que o Evangelho nos traz, ele é mesmo de profunda importância para nós, porque muito do que nós trazemos no nosso coração em relação a alguém, em termos de mágoa, de ressentimento, é muito mais uma criação mental, é muito mais uma perturbação íntima do que algo realmente palpável. Então, na grande maioria das vezes. Vamos citar um exemplo para a gente refletir, que é o exemplo de Paulo. Enquanto Saulo, ele era um espírito que tinha profunda raiva, ressentimento, intemperança, com todos aqueles que pensavam contrariamente a ele. Mas o que aquelas pessoas haviam feito de verdade para ele? Nada. Quando ele entra na casa do caminho e encontra Estevão fazendo uma preleção do Evangelho de Mateus, ele começa naquele instante a odiar aquele espírito, a debater com ele em pensamento e em palavras, desafiando-o profundamente, porque aquele homem pensava de uma maneira diferente da dele. E aquele ódio, aquele ressentimento chega a tal nível de se estabelecer o crime, literalmente. E é isso que nós fazemos conosco. Na grande maioria das vezes, nós nos ressentimos uns com os outros, não porque realmente aconteceu algo, mas porque o comportamento da pessoa, do espírito que está ao nosso redor, não é exatamente como nós gostaríamos que fosse. Então, o que ele fala, o que ele pensa e como ele age nos perturba. E ali nasce uma série de ideias e de pensamentos e o modo de sentir destrambelhado que vai estruturando embates, contendas, e ali começa algo cuja origem faz parte das nossas fantasias, das nossas ilusões. E, portanto, como a Célia colocou hoje e tem sido falado nesses dias do Evangelho, a ausência do perdão em nossos corações denuncia claramente o quanto nós não temos trabalhado
com as questões íntimas a ponto de burilar os nossos sentimentos e nos afastarmos de maneira definitiva dessa forma de pensar equivocada, acusando as pessoas que estão ao nosso redor de adversários e inimigos, quando na verdade elas estão simplesmente se manifestando como elas são. Daí a importância de cada vez mais irmos olhando para nós mesmos e vendo essas oportunidades como circunstâncias redentoras na nossa vida. E dando continuidade ao texto que nós iniciamos ontem, do livro Viajor, intitulado Iluminemos o Coração, Emmanuel comenta aquela frase que nós falamos ontem e que vamos repetir hoje, porque essa frase é um tratado profundo que nós precisamos compreender e dilatar a aceitação no nosso íntimo para sair desse estado de ignorância que nos encontramos. Então ele diz assim: não basta observar as telas do mundo na conceituação habitual da existência terrestre, porque o raciocínio quase sempre mora na faixa estreita do cálculo, que se atrela ao egoísmo, para entregar-se aos jogos perniciosos das vantagens imediatas. Então, o nosso pensamento, ele está acostumado a manipular o raciocínio, a enxergar as coisas que estão ao nosso redor, atrelado ao egoísmo e nesse jogo pernicioso de ter vantagens imediatas sobre o outro, seja ela qual for. Nós somos, entre milhões de aspas, educados, eu digo aspas porque isso não é educação, a pensar de forma a ter vantagens imediatas em tudo. Então, esse imediatismo, essa busca desenfreada para aqui e agora satisfazer aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, causa uma distorção no campo mental e nós passamos a agir como se todos aqueles que não pensam como nós são nossos adversários. E aí ele continua: porquanto muitas vezes a apreciação que nos é própria resulta da enganosa exigência do nosso modo de ser. Então, eu quero viver assim, eu gosto de viver assim, e se você não acompanha o modo como eu acho que é melhor, o que eu faço? Pontinhos. E isso vai causando em nós uma profunda intolerância. E ele continua: buscamos preservar no templo íntimo contra todas as formas de condenação e crueldade, procurando em toda parte a nossa cota de serviço na exaltação do bem que esposamos e socorrendo as vítimas do mal, sem nos prendermos à sombra, compreendendo com Jesus a retirar a cegueira dos cegos, a enfermidade dos enfermos, a obsessão dos obsessos, a tristeza dos tristes, a fraqueza dos fracos, a desesperação dos desesperados e a derrota dos que se sentem vencidos. Isso, amigos, é de uma profundidade tão grande, porque toda vez que uma pessoa à nossa frente se comporta de uma forma
que o nosso raciocínio, que a nossa inteligência, que o nosso sentimento não aprova, e nós estamos convencidos de que aquilo não é um bem, nós estamos sendo convidados a operar nesse bem. Nós estamos sendo convidados a estender as mãos para esses que nós julgamos caídos na indiferença, caídos na dificuldade íntima, caídos na obsessão, caídos vitimados de si mesmo, estender as nossas mãos para que essa realidade mude. Só assim nós vamos arrancar definitivamente de nós o mal que nos predispõe a sermos espíritos que não perdoam, que se vingam. Enxergar que o mal do outro, que está sendo manifestada e enxergada por mim, é a maior oportunidade que eu tenho de socorrer e, nesse socorro, arrancar aqueles elementos que estão dentro de mim e que me predispõem ao mal. Olha que espetáculo esse entendimento. Então, quando alguém mexe com as minhas estruturas íntimas, e tem gente que tem essa capacidade, né, amigos? Tem gente que abre a boca, o nosso coração vem à boca. É ou não é? Parece que a gente recebe uma chuva de bióforos incompatíveis ou muito compatíveis conosco, né? Que dispara o que temos de pior. E nós nos misturamos. Então, naquela hora, a recomendação é exatamente isso que o Evangelho está nos trazendo. Nos recolhermos no templo íntimo, em prece, mas nessa prece que a Célia nos trouxe, na prece da ação, para que, diante daquela perturbação, nós possamos encontrar em nossa intimidade o equilíbrio e, ao mesmo tempo, o recurso de combater com o que temos de melhor aquelas vibrações que nos desequilibram. Então, vamos refletir sobre isso e percebermos que não existe nada neste mundo, mas absolutamente nada nesse mundo, que nós não temos plena condição de superar em nós mesmos. Porque se isso não fosse verdade, nós teríamos nascido no tempo errado, no lugar errado, com as pessoas erradas. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, tudo o que nos acontece é um estímulo para que possamos desempacotar da nossa intimidade as estruturas divinas que estão armazenadas em nós para nos fazer espíritos melhores, muito melhores do que somos. Então vamos fazer a nossa prece.
Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria sentimos nesta hora, Senhor, de olharmos para nós mesmos e percebermos que possamos ser melhor, que podemos, Senhor, a cada dia fazer algo conosco mesmo, nos tornando espíritos mais evangelizados, que possamos, Senhor, superar as adversidades do caminho com alegria e bom ânimo, nos sustentando naquilo que aprendemos com o seu evangelho de amor. Que sejamos nós a estender as nossas mãos aos caídos, que possamos socorrer aqueles que se encontram aflitos com seus conteúdos íntimos, oferecendo a eles a paz que habita em nós, para que não haja guerra entre os nossos corações, para que a dissensão, Senhor, e o afastamento não povoe o nosso lar, as nossas cidades, o nosso país, o nosso planeta. Aonde quer que nos encontremos, estejamos unidos uns aos outros, abrindo mão das nossas intemperanças, do nosso passado difícil e obscuro, para nos entregarmos à luz do seu amor. Que os bons espíritos que nos amam possam nos fortalecer, para que possamos nos manter unidos no amor, uns com os outros. Rogamos nesta hora que os bons espíritos que nos assistem possam socorrer os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam, Senhor, serem visitados, amparados, para que encontrem a paz íntima, que a saúde possa se manifestar em corpo físico e espiritual, e que nós outros, Senhor, possamos cumprir com as nossas mínimas tarefas e nos tornarmos espíritos melhores, conscientes do que viemos fazer na terra conosco e ante aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.